E aí, pessoal, vamos direto ao ponto. Hoje, a gente vai destrinchar o capítulo 16 do livro de Êxodo. Mas olha, de um jeito que vocês provavelmente nunca viram. Nada de olhar para isso só como um documento religioso, tá? A gente vai encarar isso como uma verdadeira aula magna sobre logística na antiguidade e transformação socioeconômica. Sério, é um estudo de caso fascinante sobre como uma crise absurda de sobrevivência acabou forjando um sistema de vida totalmente novo, do absoluto zero. Então, nosso roteiro de hoje é bem dinâmico. Vamos passar pela crise no deserto, entender o fenômeno das codornizes, investigar o mistério do maná, ver como o Shabat criou uma nova ordem e terminar falando sobre justiça e a nova mentalidade. Tem muita coisa legal pela frente, então vamos nessa. Ok, vamos mergulhar nisso. Zero. Pensa bem, zero. Este número aí representa literalmente a quantidade exata de rações agrícolas que restavam para uma nação inteira que estava migrando. Eles estavam no meio do nada, presos num território completamente hostil, e o estoque, bom, simplesmente acabou. Parte 1. A crise do deserto, o ciclo da fome e o fim dos estoques. Para a gente entender a gravidade, imagina o deserto de Sin. Fica entre os oásis de Elim e o Monte Sinai. Geograficamente falando, é uma região árida, cheia de pedras, com quase zero vegetação. Sobreviver lá, em grupos grandes, quase impossível. Era desolador. Olha só como a matemática dessa linha do tempo é implacável e prova o ciclo da fome. No primeiro dia, eles saem do Egito. 2 semanas depois, no dia 15, chegam nos oásis de Elim. Dá para respirar. Mas aí bate o dia 30, que é exatamente o 15º dia do segundo mês de viagem. Eles entram no deserto de Sin. E é nesse exato minuto que todo aquele pão ázimo e os grãos que eles trouxeram do Egito acabam. Fim. Foi uma contagem regressiva para o caos. O que a gente está vendo aqui é, na verdade, uma falha colossal na cadeia de suprimentos. Pensa com a cabeça daquela época. Numa cultura agropastoril, ficar sem comida num deserto não era só um perrengue, era uma sentença absoluta de morte. E esse perigo físico ativou na hora um gatilho psicológico terrível. Uma multidão imensa de ex-escravos entrou em pânico total ao ponto de se rebelar e desejar voltar para as panelas de carne do Egito, mesmo que isso custasse a liberdade deles. E aí que entra a nossa parte 2, o fenômeno das codornizes, a biologia de um resgate. Aquela história da carne chegando no entardecer não brotou do nada, é um fenômeno biológico muito real lá da Península do Sinai. Isso ilustra de forma brilhante como a natureza deu uma mãozinha no resgate. Olha os passos. Primeiro, bandos gigantescos dessa espécie de codorna migram rotineiramente entre a África e a Europa. Segundo, esses bichos ficam exaustos depois de voar por horas sobre o Mediterrâneo ou o Mar Vermelho. Terceiro, elas pousam em massa nessas áreas desérticas tão cansadas que não conseguem voar direito. Dava para pegar com a mão. Isso deu uma injeção desesperada de proteína e gordura que acalmou os ânimos da galera na hora. Só que codorna era só um quebra-galho pontual, né? A gente precisa entender a verdadeira solução logística a longo prazo, que é a nossa parte 3, o mistério do maná, o pão do céu. Vamos bancar os detetives aqui. O nome já entrega o jogo. Man-Hu, em hebraico, significa literalmente o que é isto. Isso mostra que era um negócio completamente alienígena para eles. A descrição fala de flocos finos, parecendo uma geada, que forravam o chão do deserto cedinho, e que se não pegasse rápido, derretia quando o sol ficava forte. Claro, o pessoal da ciência tem uma explicação para isso. A teoria natural, bem famosa entre os pesquisadores, diz que o maná seria uma secreção doce, tipo um xarope, que uns insetos liberam depois de comer a seiva de uma árvore local chamada tamargueira. Isso acontece bastante no início de junho, no Sinai. Essa seiva cai, o frio da noite faz ela endurecer e de manhã tem que recolher antes de derreter. Faz todo o sentido com o ecossistema local. Mas calma, porque o texto antigo bate de frente com essa explicação puramente natural. E os contra-argumentos são pesados. Primeiro, a escala. Tinha que alimentar milhares e milhares de pessoas, independentemente de onde o acampamento estivesse montado. Sem falar no cronograma bizarro. Caía o dobro na sexta e 0 no sábado. E o que sobrava de sexta não estragava no sábado, o que quebrava as regras do resto da semana. Fora que durou 40 anos seguidos e era tão único que guardaram um pote disso na Arca da Aliança. É uma disputa interessante entre o natural e o inexplicável. E isso nos joga direto na seção 4, Shabats, a nova ordem e a ruptura com o modelo egípcio. Porque, no fundo, a grande sacada não era a comida em si, mas as regras embutidas nela. É aqui que rola um choque de realidade. Reparem na diferença brutal.
De um lado você tinha o modelo do Egito, trabalho escravo, moedor de gente, 7 dias por semana, tudo focado em acumular riqueza para o estado do faraó. Do outro lado nasce o modelo do deserto, um descanso semanal obrigatório, e não importava a sua classe social, todo mundo parava. Era uma lei focada na dependência diária em vez dessa loucura de acumular infinitamente. Uma revolução social pura. Agora, o que é muito interessante de notar é como esse cronograma servia como uma espécie de teste psicológico e logístico super rigoroso. Vê só, de domingo a quinta, se alguém tentasse dar uma desperta e guardasse um pouco para o dia seguinte, o negócio apodrecia, dava bicho, fedia, mas na sexta eles tinham que pegar o dobro e, incrivelmente, não estragava para o sábado. Exigia daquelas pessoas uma confiança cega no sistema. E essa confiança nos leva à nossa última etapa, justiça e a nova mentalidade. É sensacional como o simples ato de catar o almoço virou a base para reescrever as leis sociais deles. Para a coisa não virar bagunça, instituíram essa medida aqui, o Homer. Dá uns 2 litrinhos por quinho. Gente, isso não era só uma panelinha de medida. Era uma ferramenta padronizada de justiça social. Cada pessoa tinha direito a essa cota exata por dia. Ponto final. E o impacto dessa regra está muito bem resumido nessa frase genial do texto. Quem colheu muito não teve demais, e quem colheu pouco não teve de menos. Numa situação onde a comida era super escassa, essa regra cortou o mal pela raiz. Ninguém podia virar um magnata do maná, monopolizar a comida e cobrar mais caro. Forçava uma cooperação absurda. A cobiça nesse sistema simplesmente não funcionava. Então, juntando as peças, o que a gente vê é a morte da mentalidade de escravo. O deserto foi tipo uma fornalha para forjar uma nova sociedade. Antes, a vida deles dependia de abaixar a cabeça para um império cruel. Agora, o sustento estava ligado a seguir um código ético que valorizava o coletivo, o descanso e a equidade. O que nos deixa com uma pulga atrás da orelha. Diante de tudo isso, pensa bem. A verdadeira liberdade está em conseguir acumular e estocar o máximo de recursos possível para si mesmo, ou está numa estrutura onde existe confiança, justiça social e a certeza da provisão diária para todo mundo. É uma mudança de visão de mundo gigantesca. E convenhamos, milhares de anos depois, ainda é um debate extremamente atual para a nossa economia. Fica aí a reflexão para vocês. Muito obrigado por acompanharem e até a próxima!